Olá! Hoje é dia de mais uma entrevista da série com os presidentes de partidos sobre eleições municipais. Eu vou conversar com o deputado federal Mário Eringer, que é presidente estadual do PDT. Deputado, muito obrigada por atender o Mundo Político, hein? O mundo político é a tradição do jornalismo de Minas, e quem não atende o mundo político e é político está por fora, então tem que atender com certeza, é um prazer. Deputado, vamos começar com as metas gerais do partido. Onde o partido pretende investir? Que cidades? São as cidades de médio porte? São as cidades polo? Quantas prefeituras está pretendendo fazer? Vamos começar por aí? Bem, todo mundo sabe que todo mundo, quando começa a fazer uma organização dessa, principalmente quem vislumbra a possibilidade de ter um candidato a presidente da República em 2022, tem que buscar. É claro, não que eu sou defensor das pequenas cidades. O meu trabalho político é sempre em defesa das pequenas e médias cidades. Mas, do ponto de vista administrativo de uma campanha eleitoral futura, é fundamental que as grandes cidades participem fortemente da construção desse momento. E nós conseguimos estar em boas posições em várias cidades grandes. E aí, como exemplo, tem o Ivaí Soalheiro, nosso candidato em Contagem, temos o Zago lá em Uberlândia e temos o Lerim em Uberaba. Além de estarmos fazendo parceria com vários prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, as cidades que têm o segundo turno eleitoral. Naturalmente, nós queríamos estar em todas, fazer em todas, mas as coisas não acontecem assim com essa naturalidade toda. Então, a gente vai compondo e ajeitando do jeito que pode. Nós temos hoje em torno de 200, 210 pré-candidatos a prefeito, mais ou menos o mesmo tanto de vice-prefeito, e em Mas torno de isso o senhor quase... está considerando aliança ou Não, candidatura isso aí própria? são só nós, candidatura própria Sim. nossa, em torno de 200, 210 candidatos a prefeito nosso. Temos candidato a vice-prefeito, que aí é aliança, né? E temos vereadores, em torno de 5 mil candidatos a vereador. É um negócio assim, muito doido de muita gente. Então, a gente tem que administrar isso muito bem. Mas o nosso objetivo básico, principal, é exatamente esse: criar uma capilaridade em Minas Gerais que permita, numa campanha majoritária em 2022, e o nosso candidato, todo mundo sabe, não está escondido, é o Ciro Gomes, que nós tenhamos um representante forte, politicamente posicionado, em cada rincão de Minas Gerais. Então, esse é o nosso objetivo principal. Naturalmente que não estamos achando que o objetivo é 22. Nós temos que ganhar agora para estar melhor em 22. Então, nosso objetivo é Uma agora, aqui e estratégia de agora. capilaridade, de força no Estado para chegar Sim, bem posicionado em 2022. sem dúvida nenhuma. É claro que nós sabemos que a região metropolitana é muito importante, né? Porque concentra a grande quantidade de votos de Minas, está na região metropolitana. Nós temos hoje uma candidatura do Ivair em Contagem, e temos um apoio à candidatura do prefeito Calil, em Belo Horizonte, que nos ajudou na eleição de 2018 com o Ciro Gomes, tanto que o Ciro foi o segundo mais votado em Belo Horizonte. Nós perdemos para o Bolsonaro, mas o desempenho do Ciro foi muito bom. Mas Então, há um estamos acerto apoiando. nesse sentido de reciprocidade em 2022 do Calil? Olha, eu vou te dizer com toda sinceridade, nós nunca sentamos e dissemos para o outro: tem reciprocidade. A gente tem afinidade. E a afinidade faz com que a gente faça as coisas sem muito ter que perguntar um para o outro, porque é muito uma coisa da velha política, que às vezes as pessoas recusam e acham que tem que ter novo. Novo não é bom. Bom é o que é bom, né? E normalmente a gente não fala. Quando o Calil nos apoiou lá em 2018, nós não nos comprometemos em apoiá-lo agora, não. A gente simplesmente Em apoia porque foi uma 2016. relação. Aham. Não, em 2018, ali na eleição do Ciro, Ah, né? sim, a eleição do Ciro Gomes, sim. Então, Quando ele agora em apoiou. 2000, isso, quando ele apoiou o Ciro. Agora, em 2020, nós não discutimos isso internamente, até porque é uma coisa quase que de
de reciprocidade nossa. Então, Agora, nós tínhamos que mostrar. deputado, Nós tínhamos que mostrar ao Calil... Desculpa. sim, sim. Desculpa. Pode Só falar. abordar de um outro jeito essa questão aí. O senhor falou de que tem 5 mil candidatos no Estado a vereadores, né? Isso. Em Belo Horizonte, o partido não vai ter uma candidatura própria. Nós sabemos que a candidatura própria ela costuma ser estratégica para puxar as candidaturas proporcionais. Como não pode mais haver coligação proporcional, os partidos, a partir desse ano, justamente, os partidos são mais dependentes desses candidatos a prefeito que são puxadores de voto. O PDT não fez essa conta? Não, nós fizemos a conta. Nós temos são muito claros para a gente, é muito importante. Nós, na eleição passada, não fizemos vereador. E você imagina que nós tivemos o Bruno Miranda, que é um vereador de 10 mil votos e ficou de fora, porque a gente não tinha um pré-candidato nosso e também não conseguimos montar uma chapa de vereadores que pudesse dar um coeficiente eleitoral para o Bruno. O Bruno, com 10 mil votos, é maior que muitos dos vereadores que foram eleitos. Com certeza, né? 10 mil votos. E nesse momento, é muito voto. Nós, nesse momento, estamos trabalhando e trabalhamos exatamente para não correr esse risco de termos bons candidatos sem ter uma chapa que faça uma legenda boa. Então, nós temos hoje uma chapa de legenda boa, que eu tenho certeza absoluta que 3 é garantido, porque a gente sabe fazer conta em política, e podemos fazer 4. E se ocorrer um milagrezinho, até o 5º chega, que seria assim, um sonho nosso de consumo, né? Eu não estou aqui plantando terreno na lua nem criando ilusão, mas com certeza há essa possibilidade. Naturalmente, se nós tivéssemos um candidato a prefeito, o que nós faríamos era dividir um apoio de um candidato que a gente acha que deve ser o candidato reeleito, que é o Calil. O Calil ele teve um governo legal, não nos deixou envergonhado em momento nenhum, colocou uma postura muito clara com relação à Covid, que se Minas Gerais tem menos Covid que o Rio de Janeiro, por exemplo, até agora, é graças à atitude do Calil. Porque o Calil, quando fechou Belo Horizonte, ele fechou o órgão emissor de contaminação para o estado inteiro. Porque toda a cidade de Minas tem um ônibus que vai de manhã e volta de tarde para a sua própria cidade. E se a cidade está contaminada, ele fazia com que o vírus viajasse mais rápido. E essa restrição, e aí tem a discussão do comércio, nós não somos contra as pretensões do comércio, tem toda uma discussão, mas do ponto de vista da vida, se ficasse aberto, Minas Gerais hoje não tinha menos mortos que o Rio de Janeiro, não, teria muito mais, porque a nossa população é muito maior. Esse vai ser um debate dessas eleições? Isso vai estar nas disputas, nas discussões? Vão os prefeitos que tiveram... porque vai se opor aí, não é? Um grupo que pensa de um jeito, porque é polarizado, é uma discussão polarizada, mais uma discussão polarizada, que foi a questão do isolamento social, de um lado capitaneada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, de outra por governadores, prefeitos, que mantiveram uma posição alinhada com o pensamento científico da OMS, dos médicos e tal. Nós vamos ter essa discussão dessa forma? Com certeza, Vivian, nós vamos ter dessa forma a discussão. Isso vai ser julgado? Eu espero que nós... eu acho que esse julgamento virá nas urnas. E eu acho que nós, que sempre defendemos o comportamento científico, a certeza do que está fazendo, sem o falso fanismo, sem a certeza de que se morrer, tem que morrer mesmo, porque nós não entendemos assim a solução do problema. Se você observar as cidades, os estados, os países que fecharam mais cedo, tiveram muito menos mortes. Voltou, mas a recrudescência vai ser em todos os países do mundo. Vai recrudescer porque o vírus está solto, continua solto. Vai recrudescer. E quem tomou as primeiras providências conseguiu diminuir o tempo de fechamento das suas atividades econômicas, diminuiu o número de mortos,
mas também foi afetado pela economia, porque o problema da economia é global. Não adianta o Brasil achar que se fizesse tudo certo, o Brasil não ia ter inflação. Todos terão. A Argentina vai ter, a Alemanha vai ter, que fez o papel certo. Quem fez certo também vai pagar. Então, melhor é não ter mortos. Melhor é não ter doentes. Melhor é fazer uma restrição que nós tenhamos aí a nossa população pronta e saudável para o recomeço. E é isso que nós temos que buscar. Não tenho, eu sou médico, falo com o comportamento de médico, tenho a minha preocupação com relação a tudo que está acontecendo. Resguardo para não sair aquele cara que sai atirando em todo mundo, dizendo que todo mundo está errado e eu que estou certo. Tome esse cuidado, porque eu não tenho essa pretensão. Mas, com certeza, nós perdemos tempo, nós erramos na estratégia, nós negligenciamos, nós não antecipamos os problemas para que os problemas pudessem ser minimizados. Mas uma coisa é certa, nós teríamos uma recessão econômica e financeira a partir da Covid. O Brasil conseguiu fazer certo a partir da decisão de dar R$600 para as pessoas, que o governo queria dar 200, mas nós na Câmara fizemos 600. Nós mantivemos as pessoas vivendo, uma pequena economia municipal vivendo. Nós botamos dinheiro para circular no mercado, porque esse dinheiro não fica guardado debaixo do colchão ou do cofre, ele vai para a comida, ele vai para a necessidade básica. Esse dinheiro retorna em imposto para o governo não pode reclamar que está recebendo os impostos desse dinheiro. Na verdade, quando ele bota 600 lá, ele recebe 400 de volta. Quer dizer, ele deu, na verdade, foi 200, tá certo? Então, tem todo um contexto que ajudou até agora, mas muito graças ao parlamento. Não foi a posição do governo federal. O governo federal é negacionista, é terraplanista, ignora as queimadas que nós estamos tendo na Amazônia e no Pantanal agora. Então, é um troço assim, é quase insano acreditar que alguém continua acreditando no que está vendo, no que está ouvindo, não acredita no que está vendo. Mas é fato também que o presidente Jair Bolsonaro melhorou a aprovação dele e está sendo reputado justamente à ajuda emergencial, né? E nós sabemos que ele, se o PDT tem preocupação com as eleições municipais, pensando em 2022, com a candidatura de Ciro Gomes, naturalmente que o presidente da República deve estar fazendo esse mesmo raciocínio, né? Pensando em 2022 e influir nas eleições municipais, mesmo dizendo que não vai fazê-lo. Então, como que o PDT pretende se posicionar em relação às candidaturas ditas bolsonaristas, mesmo que seja só por uma ligação, por uma simpatia, ou por representando a figura do bolsonarismo numa cidade? O PDT vai fazer aliança com esses candidatos? Existe essa possibilidade, já que o PDT tem uma oposição ao governo de Jair Bolsonaro, inclusive formalmente na Câmara dos Deputados? Vivian, essa possibilidade é impossível de a gente ficar junto, até porque existe uma decisão da Executiva Nacional, e aí eu não estou dizendo assim que eu tenho na cidade tal um antagonismo com fulano de tal, porque você sabe muito bem que no interior essas representações partidárias, na maioria das vezes, não são partidárias, são pessoais, são espaço que as pessoas conseguem para disputar a eleição. Nem sempre um cara que está no PDT é um cara que comunga das nossas posições e nem sempre um cara que está com o PSL comunga com as posições dele. O interior tem essas características. Eu sou do tempo do PSD e do PTB, lá de Getúlio Vargas, lá de Juscelino Kubitschek, né? E a gente tinha essas diferenças e tinha uma certa afinidade. Hoje não tem mais, você sabe disso. Depois do golpe militar, esses partidos viraram Arena e MDB, e o pessoal curioso, que era do PSD, às vezes, que naquele momento era um partido mais voltado à área social, à esquerda, meu pai era um deles, foi para a Arena, entendeu? E eu fui para o MDB, o menino foi para o MDB. Então, coisas que a gente construiu. Então, o interior não traz esse carimbo, eu sou PT, eu sou PDT, eu sou PSL. Aliás, o PT tem os carimbos, sim. O PT conseguiu carimbar na própria identidade o carimbo de PT
o que hoje criou o antipetismo, né? Eles conseguiram se identificar e, se identificando, eles criaram um antagonismo deles que resultou exatamente na eleição do Jair Bolsonaro. Mas realmente ele está melhorando a aprovação dele exatamente porque o brasileiro é um cara mal nutrido de bolso e de boca e bem agradecido de coração, né? Nesse momento, quem faz o milagre para o brasileiro é quem bota o pão na sua mesa. O Lula fez isso com o Bolsa Família. E o Bolsonaro não mudou nada, já está querendo criar o Bolsa dele, né? Como tinha o Minha Casa Minha Vida, ele agora criou o Casa Verde e Amarela. Ele vai dar um nome qualquer para Minha Casa, para o Bolsa Família. Então, é tudo do mesmo jeito, do mesma coisa. Um assistencialismo que precisa ser feito, e eu sou a favor do assistencialismo para as pessoas que realmente necessitam. Não pensa que eu sou daquele, tem que ensinar a pescar. Ensinar a pescar como? Se o sujeito não tem a vara e o peixe não está dentro d'água, né? Nós temos que fazer que essas pessoas que não têm condição sobrevivam e tenham dignidade e cidadania. E temos que criar para as pessoas que têm condições de trabalho e de dinâmica de mudar a sua própria vida. Então, esse é um desenho que a gente não vê os governantes atuais fazerem. Quando eu aqui defendo a candidatura do Ciro Gomes, e sempre defendi, é porque existe por trás dessa candidatura um programa de recuperação do Brasil. Todo mundo fala, não sei se você já ouviu falar, no Programa Nacional de Desenvolvimento, que dá para qualquer pessoa da política, qualquer pessoa que esteja com boa vontade, ler o programa. Não precisa de votar no Ciro. Precisa de entender que aquele programa é um programa factível e exigir do seu candidato que faça alguma coisa dentro daquilo. Porque continuar da mesma maneira que nós estamos vendendo os anéis e daqui a pouco os dedos, nós estamos fazendo aquele negócio, Vivian, que todo mundo sabe. É pai trabalhador, filho nobre, neto pobre. Então, o Brasil construiu, fez grandes rodovias, fez usina siderúrgica, fez Petrobras, fez Banco do Brasil, fez Ponte Rio-Niterói, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Aí chegaram os governos democráticos, que aí eu faço a crítica aos governos democráticos. Eu sou democrata, faço crítica aos nossos governos, não estou aqui fazendo defesa à ditadura, e começam a vender o que nós construímos. E principalmente vendendo coisas estratégicas, fazendo proposta de privatização de Correios, fazendo proposta de privatização da Eletrobras, de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, de Petrobras. Isso é um absurdo, que essas estruturas são estruturas estratégicas para qualquer governo. Se você chegar em qualquer país desenvolvido, essas atividades são controladas pelo Estado. Eu não estou dizendo que o Estado tenha que controlar um monte de coisa, não. Aliás, pelo contrário. Eu sou empresário. Sou empresário no ramo da saúde. Faço tudo que posso para fazer o meu papel, de dar emprego, de dar cidadania, de manter a qualidade das pessoas que estão trabalhando, mas é impossível você imaginar que o país vai sobreviver nesse negócio assim. Vamos ver quem tem boca maior. Vamos ver quem engole o outro. Agora, a gente está vendo também um conflito interno ali dentro do governo federal, né, do governo Bolsonaro. A gente vê que a área econômica está desafinada em relação ao Bolsonaro, ou vice-versa, porque ele tinha dado poderes bastante amplos ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, mas agora, para a gente, essa história do Renda Brasil aí foi mais um episódio mostrando que o presidente Jair Bolsonaro não é exatamente um liberal privatista, né? Como é que o senhor, como deputado dentro da Câmara dos Deputados, como é que está percebendo esse movimento que o presidente Bolsonaro, o governo dele, fez de aproximação com o Centrão, com os partidos que compõem o Centrão, né? O PL, o PSD, o PP, enfim, e outros mais, mas principalmente esses três. Como é que vê essa aproximação, esse rearranjo? O senhor mencionou lá no início da nossa conversa, velha política, né? Isso foi uma bandeira que Bolsonaro pegou no caminho e levantou contra a velha política, e ele estava justamente falando desses grupos, né, que compõem lá, que estão lá no parlamento representando a população. Então, a pergunta é como é que o senhor está vendo o caminhar digamos, desse governo
que tem conflitos dentro de si mesmo, né? Sobre diversos aspectos. Verdade. O mais evidente neste momento é o da economia. Sim, vovó dizia, Viva, que quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? É uma frase de efeito, mas que serve como exemplo perfeito nessa condição. O Bolsonaro, durante 20 e tantos anos, eu fui colega deputado dele durante esse tempo todo, a postura dele era exatamente antiliberal. Ele era um cara que tinha uma visão aparentemente social, apesar do estranhamento que ele sempre teve com o PT, aquela guerra que ele sempre fez, apesar daquelas defesas ignóbeis que ele fez com relação ao Ustra, essas coisas assim que a gente assistia, mas na hora do voto, ele tinha um voto mais social. E aí ele arrumou um posto Ipiranga. E o posto Ipiranga dele trouxe para ele um amparo que ele precisava, porque ele não sabe chondas de pitibiriba da tal de economia. E esse cara se apossou do Bolsonaro. Ele é o Bolsonaro, na verdade, na brincadeira aí, o Bolsonaro é o cavalo, né? Se você for para o centro de espírito, o Bolsonaro é o cavalo. O Guedes incorporou nele. E, com isso, o Bolsonaro fica falando com a voz do Guedes, sem entender do assunto e sem estar com o coração afeito a esse assunto. Então, essa transformação agora do Bolsonaro, ela se deveu principalmente à prisão do Queiroz, né, que expôs a possibilidade de exposição intestina da vida pregressa dele e da família. E, além disso, aquele silêncio constrangido mostrou para ele que ele, calado, ele obtém melhores resultados. E, claro, ele é bem assessorado por alguma parte do seu governo, e ele ficou em silêncio, passou a ficar em silêncio, passou a ficar menos... E aí, com isso, ele percebeu que, associado a esse silêncio, associado ao dinheiro do fundo de emergência, ele emergiu, né? Ele pulou para cima. E aí ele percebeu que ele tinha que fazer política de verdade. O que eu não sou contra ele se aproximar de centrão, de esquerda, de direita. Eu acho que a função do presidente da República é governar para todos. E, nesse momento, ele pode conversar com todos, ele pode fazer acordo com todos, exceto quando os acordos não forem republicanos. Mas, sendo acordos republicanos, ele pode conversar com quem quer que seja. E o centrão, para mim, não é um estigma. É colocado como centrão para criar um estigma. Mas, na verdade, 55% a 60% da população brasileira vota pelo centro, não vota pelas pontas, não vota para esse extremo. Então, esses representantes do centro não podem ser estigmatizados por isso. É claro que, naturalmente, quando ele foi buscar o centrão, ele buscou algumas pessoas boas, mas ele buscou muita gente ruim também. Ele foi buscar pessoas condenadas, que todo mundo sabe que tem comprometimentos éticos de grande profundidade. Então, isso estraga a composição dele. Mas é que ele conseguiu fazer porque ele negligenciou essa composição durante muito tempo. Eu acho que ele teria um centro muito mais próximo dele, com melhor qualidade, com desempenho mais nacional, né? Mas, infelizmente, ele perdeu o momento de fazer uma grande organização em torno dele, porque ele é individualista, ele é ciumento, ele tem ciúme, né? Quando ele viu o Mandetta se destacando, ele foi lá e degolou o Mandetta. Quando o Moro apareceu, ele degola o Moro. Ele não pode ver alguém fazer sucesso. Para viver ao lado dele, tem que ser menor que ele. Ele não consegue ver alguém que tenha um pouco mais de luz, ou que nem que seja mais que ele, mas que se coloca numa posição de maior evidência. Eu só queria perguntar, antes de eu perguntar como é que estão, o senhor contar como é que está o partido se preparando para usar muito rede, né, por conta de pandemia, usar as redes sociais, como é que é isso? Eu queria só saber, o Uberaba já está definido? É Lerim mesmo que vai disputar a reeleição dele? O Lerim vai disputar a eleição lá em Uberaba, em nome do PDT. Teve uma confusão, eu nunca vi uma cidade tão briguenta. Pois é por isso que eu estou perguntando, porque eu sei que tinha um racha lá, né? Cidade briguenta, mas a verdade é que tudo foi mal conduzido.
E é claro que tem um monte de gente lá que acha que eu sou o demônio que mudou tudo e tal. Outros acham que eu sou o salvador da pátria. E a gente em política está acostumado com isso. Agora, o que não se admite em política, e principalmente na política partidária, é a falta de responsabilidade, comprometimento e hierarquia. Partido é partido. A gente tem opiniões e tem opções de fazer algumas posições que nos levem a um projeto. O nosso projeto é um projeto para além de 2020 para 2022. Nós não podemos ter cidades que a gente sabe que a gente não vai ter esse apoio, que a gente não vai ter. Então, que consolidemos nós, no nosso tamanho, as nossas perspectivas. Então, o que aconteceu em Uberaba, nós tínhamos 2 pré-candidatos, 2 bons pré-candidatos, e quero reconhecer aqui, nós tínhamos o Roberto Viludo e tínhamos o Lerim. A presidência do partido na cidade passou por cima das decisões, inclusive fazendo articulações fora do processo. Por exemplo, o Lerim eu pedi que o Lerim fosse filiado. Ele não era meu candidato, ele só pediu para ir para o partido. E eu aceitei. Eu pedi que ele fosse filiado por Uberaba. O presidente lá fingiu que o filiou e não filiou. Se eu não tivesse esperto, eu não teria filiado ele pela estadual. Quando nós filiamos ele pela estadual, que ele apareceu na lista de filiados pela estadual, o presidente da municipal entrou com uma ação no TRE pedindo desfiliação dele sem nós sabermos. Então, era uma articulação, uma atitude desrespeitosa. Não é com quem quer que seja, com a democracia, com o processo de escolha. E isso resultou no incômodo, porque eles foram para a imprensa, criando inverdades. Agora, foi simplesmente falta de companheirismo. Porque eu não tinha o Lerim naquele momento como meu candidato. Eu tinha um pré-candidato bom que estava entrando e nós tínhamos o Roberto Veloso. Só que, nessa altura do campeonato, depois que um se adere a um ou um adere ao outro, né, o que sobra é o que sobra. E hoje o Lerim é o nosso candidato, um belo candidato, uma pessoa que tem chance, e vamos lutar, né? Vamos fazer para Uberaba um caminho diferente, se Deus quiser. Agora, deputado, uma última questão é isso, é o desafio que o partido tem de fazer agora as campanhas, não é? Num período de pandemia, o que está planejado? Nós estamos recomendando a todos os nossos candidatos que foquem na campanha digital mesmo. Não porque a gente acha ainda que no interior essa seja a melhor solução, porque o interior não está muito acreditando nesse negócio de Covid, não. Eu recomendo que acredite, mas nós estamos recomendando que o trabalho nas redes sociais seja um trabalho forte, seja um trabalho prioritário, evite as aglomerações, evite ficar sem máscara, tem que usar máscara mesmo em público, tem que estar de máscara o tempo todo, distanciamento social, isso a gente preconiza dentro do partido. Então, claro, que naturalmente nós estamos orientando e tentando ajudar os nossos pré-candidatos a trabalharem por aqui, né? Pelas redes sociais, do jeito que nós estamos fazendo essa reunião aqui agora, essa entrevista, pelos aplicativos que possibilitam esse tipo de coisa. Evidentemente, não vai ser só isso, né? As pessoas vão ter que sair, alguns sairão, da índole. Corpo a corpo é complicado, né? Mas a disputa deixa as pessoas insanas. Eu tenho até medo disso. Eu acho que nós podemos ter, depois do período eleitoral, um recrudescimento da pandemia, exatamente porque as pessoas vão para essa disputa, vão para essa luta. A democracia é uma festa. E, nesse momento, essa festa é a que está faltando. E as pessoas, eu acho que vão para essa festa na expectativa de mudança, na expectativa de manutenção dos locais onde as coisas estão dando certo. Assim que é, né? Então, eu acho que nós vamos ter um recrudescimento depois disso, infelizmente. Mas o nosso trabalho é um trabalho de fortalecimento da competência dos nossos candidatos através das redes sociais. Claro que isso não é simples. Você imaginar que nós temos em Minas Gerais 853 municípios, 210 candidatos a prefeito na cidade, quase 5.000 candidatos a vereadores, isso é um insano, né? Nós estamos tentando ajudar. Vamos ver o que é que dá para fazer.
Ok. Deputado Mário Eringer, muitíssimo obrigada por atender a gente, participar do Mundo Político. É sempre um prazer para mim, Vivian. Muito obrigado. Já estava com saudade, eu estava achando que você já tinha esquecido de mim. Mas, não, estou brincando. Estou brincando. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, à disposição para quando quiser, tá bom? Um beijo. Eu conversei, então, com o deputado Mário Eringer, que é presidente estadual do PDT, dentro da série com os presidentes de partido que o Mundo Político está fazendo. Então, até a próxima.